O território ele está contando por onde a gente passou, ele está contando como é a nossa alimentação, como é o nosso modo de vida. Os nossos grafismos têm relação com o território, as nossas histórias têm relação com o território. Então, quando a gente pensa em território, eu estou pensando em Santa Isabel, eu estou pensando que eu vivi aqui em Belém com essas mulheres, eu estou pensando no Rio Curipi, a terra indígena Uaçá, o próprio município de Oiapoque. Também tem essa concepção de que o território ele é um parente. Especificamente, ele é mulher e ele é mãe. Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast Compósita, uma forma de aprender sobre a Amazônia a partir da escuta. Eu sou Ramon Reis, antropólogo e idealizador deste podcast. O Compósita faz parte da Quere Quere, uma rede nacional que agrega um conjunto de podcasts na área das ciências sociais e humanidades. Para mais informações, siga-nos em nosso perfil no Instagram, @compositacuradoria, ou acesse www.radioquerequere.org. No 8º episódio do projeto Antropologias Compósitas, conversei com Ana Manuela Caripuna, que é mestranda no programa de pós-graduação em Sociologia e Antropologia da Universidade Federal do Pará, sobre o seu artigo Ser Mulher Caripuna e Outras Subjetividades em Contexto de Deslocamento entre a aldeia em Oiapoque e o espaço urbano belenense, publicado pela Revista Equatorial em 2020. Fiquem agora com o 8º episódio, Indígenas Mulheres são Território. Eu sou a Manuela, como a maioria das pessoas me chama de Manu. Sou do povo Caripuna, do Amapá. Atualmente eu estou morando em Belém. Eu nasci e fui criada aqui. A minha mãe ela é indígena, ela é caripuna. O meu pai ele é não indígena. E o meu povo ele está num município chamado Oiapoque, no estado do Amapá, numa região que é entre o Brasil e a Guiana Francesa. A minha família ela vem de uma aldeia chamada Santa Isabel, uma aldeia que foi fundada pelos meus avós maternos, uma senhora chamada Delfina, que ela é do povo Caripuna por parte de mãe e do povo Paripu por parte de pai. Então, nessa região, a gente tem convivência com outros povos, temos parentesco com outros povos, que são os Galibi-Maruô, os Paripus, Galibi-Caliná. E o meu avô, que ele é Caripuna por parte de mãe, o pai dele era não indígena. Eles já faleceram e além da minha mãe, das minhas tias, que também vão aparecer nessa conversa, eles também vão ser figuras importantes, essa avó e esse avô que já se ancestralizaram. Atualmente eu faço mestrado na UFPA, um mestrado que é em Sociologia e Antropologia, e eu fiz esse artigo muito inocentemente, eu não imaginei que ele teria a repercussão que ele teve, porque muitas pessoas me procuram para conversar sobre ele. E o que eu queria contar nele era um pouco da história da minha mãe, um pouco da história das minhas tias, dos meus avós. E ele é um pouco do que eu vou trazer na minha dissertação de mestrado, que eu venho tentando contar a trajetória dessas mulheres, mas eu também venho contando a trajetória da aldeia Santa Isabel, porque elas vivenciaram todo esse processo da fundação da aldeia. Então, desde pequenas, da infância, da adolescência, elas vêm observando, elas vêm vivenciando como esse território vem se constituindo. O território, a gente fala que existe o visível e o invisível. E aí existem outros mundos na nossa cosmologia, o mundo dos caruanas, o mundo dos sonhos. Então, quando eu estou na cidade com a minha família, a gente está distante geograficamente da aldeia. Mas aqui a gente tem o nosso território de conhecimento, a gente tem o nosso território de afeto, que a minha mãe, desde pequena, ela sempre está me contando sobre as nossas histórias.
Quando as minhas tias, né, vieram aqui para Belém, que elas estudaram, ficaram um tempo trabalhando, elas sempre estavam falando do Oiapoque, então muito do que a gente fazia na cidade remetia àquele território de origem delas. E assim eu fui aprendendo, né, que o território ele é memória, o território ele também é conhecimento. E foi isso que eu tentei explicar um pouco no artigo. É importante também dizer que o que eu estou realizando, né, é uma antropologia indígena. O que eu escrevo é com base na oralidade dessas mulheres, que são mais velhas do que eu. Então, por serem mais velhas do que eu, no nosso povo a gente tem o entendimento de que elas têm um conhecimento mais amplo, um conhecimento justamente sobre o território, sobre as pagelanças, sobre a convivência com os outros seres, com os animais, com o rio, com a floresta. Então, eu estou numa posição de aprendizagem, estou numa posição de escuta com essas mulheres e venho realizando essa antropologia indígena através da oralidade, através do silêncio também, que o silêncio diz muita coisa, através das nossas conversas, das memórias que elas têm, do que a gente vem vivendo. Eu fui parar na antropologia, isso vem desde a minha infância, porque a minha mãe, a Suzana Caripuna, ela foi a primeira cientista social do nosso povo. Na transição dos anos 80 para os anos 90, ela foi se formar em 91. E a minha tia Vitória, ela tinha se tornado a primeira odontóloga do nosso povo. Então, ela foi a primeira mulher que ingressou na universidade, a primeira que conseguiu concluir o curso. A minha mãe, ela já estava há muitos anos trabalhando com uma área da antropologia que se chama cultura material. Então, eu desde pequena estava vivenciando esse meio da antropologia. Eu lembro que eu era criança, eu ia para o Museu Paraense Emílio Guilde, que é o local de trabalho dela até hoje. Ia antes ou depois da escola e sempre estava convivendo com os antropólogos. Eu ficava observando desde a infância o que eles estavam realizando, por mais que na infância e na adolescência eu não tivesse todo o entendimento que eu tenho hoje, estudando e trabalhando na área. Mas eu também sempre me perguntava, eu admirava muito um trabalho que a minha tia fazia na FUNAI, e eu ia para o trabalho dela, e eu ficava olhando as máscaras, os objetos dos outros povos, eu ficava imaginando se um dia eu também seguiria por essa mesma linha que as minhas mais velhas, e estaria trabalhando também com as parentas e com os parentes, e foi o que acabou acontecendo. Quando eu entrei na universidade, eu tinha um interesse muito forte pela área de ciência política, mas realmente eu tinha que ir para a antropologia, porque era o que eu vivia desde pequena. Gostei das disciplinas no primeiro semestre. Depois de um tempo eu falei para minha mãe que eu queria trabalhar com algo do nosso povo, e aí ela falou bem assim para mim: Manuela, então tu tem que trabalhar com algo relacionado às mulheres. É muito importante que tu que está na universidade esteja trabalhando com as tuas parentas. E aí, nisso de eu ir para a aldeia, de eu conversar com as pessoas, que eu queria trabalhar algo relacionado com as mulheres, sempre diziam para mim: tu tens que trabalhar com a memória das nossas antigas, que são as senhoras idosas. É muito importante preservar a memória dessas mulheres de alguma forma, porque vai chegar um momento que a gente vai perder essa parenta. Ela vai ir para um outro mundo, ela vai ir para o invisível. A partir desse momento, vai com ela também esse conhecimento que às vezes ela não conseguiu repassar para as novas gerações. Com as outras parentas e parentes que também são antropólogos, eles sempre estão falando uma coisa: demarcar o território da escrita. E o meu povo, ele observa isso, que a gente escrever sobre as nossas mais velhas, sobre o que a gente vive na aldeia, é algo muito importante para a gente. Então, não é só eu que venho realizando esse trabalho, tem muitas parentas e parentes que também, através da licenciatura intercultural indígena, que funciona no campus da Unifap de Oiapoque, eles vêm realizando um trabalho também, que é esse demarcar o território da escrita, contando as nossas histórias, o nosso dia a dia, o que aconteceu no tempo dos antigos. Os nossos cânones, eles são as nossas mais velhas e os nossos mais velhos. Eu gosto muito de ler mulheres indígenas e mulheres não indígenas, porque quando eu estava na universidade eu percebia que eu lia muitos homens e a maioria eram homens europeus, e uma coisa que me deixava muito triste com relação às disciplinas de etnologia
é que a nossa história estava sempre sendo contada pelo ponto de vista do outro, e não pelo nosso ponto de vista. Então foram muitos poucos textos que eu li de parentes e de parentes. Então, para mim, era como se a gente não estivesse demarcando o território da escrita. Era como se a gente não estivesse na antropologia. E aí eu fui pesquisar, fui estudar, e aí eu me deparei com as antropólogas, os antropólogos que são parentes, com as literatas. Eu procuro sempre estar trazendo as nossas próprias teorias, as nossas próprias categorias narrativas para explicar as nossas histórias. Lá pelo meio do artigo tem uma coisa muito bacana, que é a questão da saudade que aparece, não exatamente como uma categoria de análise, mas ela aparece como um termo interessante para pensar a valorização desse território e os fluxos, ou contrafluxos, ou deslocamentos sobre esses espaços e essas espacialidades. Como é que esse capital que tu trazes, essa tua posicionalidade, vai se confrontar com uma realidade que é completamente diferente, né? Dentro desse processo das escolhas. A questão da saudade está muito associada à minha mãe, né? Um dos pontos que eu coloco no artigo, por que elas vieram para Belém? Quando meu avô era jovem, ele tinha uma vontade muito grande de estudar. O nosso povo nunca tinha ido para a escola, nunca tinha ido para uma universidade, mas ele tinha essa visão. Ele queria, então, isso para as filhas e para os filhos. E ele percebeu que os meninos não tinham tanto interesse, mas as meninas tinham. E aí foi nisso que ele foi investir na minha mãe, nas minhas tias. E aos poucos ele conseguiu, ele era uma liderança, ele era cacique. Então, aos poucos, ele conseguiu com que elas fossem para o espaço do município de Oiapoque. Quando eu digo Oiapoque, é a região urbana, a cidade, sem ser as aldeias. Depois foram para Macapá e aí finalmente chegaram em Belém. A minha mãe, ela concluiu o ensino médio aqui em Belém e ela foi para as ciências sociais justamente porque dentro da aldeia ela via muitos antropólogos. E ela não entendia o que os antropólogos queriam conosco. Por que os antropólogos estavam lá para pesquisar sobre os povos indígenas? Então, a partir dessa curiosidade, ela foi estudar antropologia. E eu também, quando criança, como eu falei, eu não entendia muito bem o que era antropologia e também, só que já num contexto urbano, fui seguir esse mesmo caminho por curiosidade, por inspiração, no que eu convivia com ela. A saudade aparece porque é algo que a minha mãe fala para mim, que ela fala que ela quer voltar para aquele território da aldeia, que ela já está uma senhora idosa, né? Então que ela quer viver os últimos tempos de vida dela lá. E a minha mãe, ela é gêmea, então tem muito essa relação dos gêmeos dentro do nosso povo, deles terem um certo dom, que seria o dom da pagelança. E aí ela tem os sonhos, ela faz os desenhos nos sonhos dela, ela me conta e ela sempre está sonhando com a aldeia, né? Então é algo que tem muito essa relação com o invisível. Então essa saudade dela é algo que acaba me marcando muito também na minha trajetória, porque dentro da cidade, quando eu era criança, se eu dissesse que eu era indígena, mas tu não é indígena, porque tu tem um tom de pele mais claro, porque o teu cabelo é assim, porque tu anda vestida, porque tu está falando português. Era sempre o outro falando para mim, tu não és indígena, ou então tratando com um estranhamento, com distanciamento. Por mais que em muitos momentos essa violência não fosse dita, não fosse praticada, muitas vezes o silêncio, o afastamento era também uma forma de violência. Eu também fico pensando nesses processos que têm vivências, momentos da minha vida que eu não vivi, mas que outras pessoas do meu povo passaram porque estavam nesse território. E também tem essa questão de ter uma homogeneização do que é o indígena. Porque, na verdade, a gente tem identidades que são diversas. Nós somos 305 povos e dentro de um único povo se vive de várias maneiras, se vivencia os acontecimentos de várias formas. Então, uma coisa que acontece numa aldeia talvez não aconteça numa outra aldeia do povo caripuna. Na escola, muitas vezes tu não tem acesso a essas informações. Quem são as pessoas, quais são os povos, quais são as línguas que existem no território brasileiro.
E muitas vezes tu tá sabendo o que está acontecendo no sul, no sudeste, o que está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, mas tu não tá sabendo o que está acontecendo dentro da tua própria região amazônica. Muitas vezes as pessoas não se observam como amazônicas mesmo, como pertencentes a essa região. Essas questões de identidade são algo que me marcam muito também. E os desafios que eu venho enfrentando aqui dentro da universidade é muitas vezes assim das pessoas não aceitarem o modo como eu escrevo, não aceitarem o que eu venho pesquisando, mas no sentido de que eu tenho que estar sempre sendo legitimada por outros cânones, por antropólogas que muitas vezes não estão contando as nossas histórias da forma como elas realmente aconteceram. Então eu estou indo nas fontes, eu estou indo nas minhas mais velhas, nos meus mais velhos. Não, mas para isso você tem que estar sendo legitimada por uma outra pessoa. Então as pessoas acabam querendo que a gente reproduza o que já está sendo feito pela universidade há muito tempo. Como é que a gente fica, por exemplo, nesse processo, Manu, que é o fato de você construir um conhecimento, se deparar com uma determinada realidade da academia, que te força, às vezes, a ter que citar determinados autores, e aí você vai no movimento que vai dar um giro nisso tudo e vai pensar em como que eu posso citar esses autores que me pedem, mas também legitimar, né, essa outra produção de conhecimento que não está dentro da academia. Eu tenho uma orientadora que ela soma muito conhecimento comigo, que ela tem muita sensibilidade. De certa forma, com ela, com a ajuda das parentas, eu também consigo fazer esse trabalho da forma como eu venho pensando ele. Então, a gente tem um diálogo muito bom nesse sentido. Dentro desse contexto, eu sou uma pessoa muito sortuda por estar realizando pesquisa com uma pessoa que conversa comigo, que dialoga, que tem sensibilidade e que é uma aliada muito forte para os povos indígenas. Mas aí dentro de algumas disciplinas que a gente tem que fazer na universidade, que são obrigatórias, muitas vezes não funciona dessa maneira. E aí o que eu venho realizando em muitos contextos, dentro dessas disciplinas, não é visto como uma ciência. E é justamente o que você coloca, né? Que a gente vivencia isso. Isso é um conhecimento que vem da floresta, que vem do rio, que vem de gerações. E aí, o que me incomoda é que um antropólogo, não só os antropólogos, mas pesquisadores também de outras áreas, vão para dentro dos territórios indígenas, trazem esse conhecimento para a universidade e ele é visto como um conhecimento válido dentro daquele espaço. E quando somos nós que estamos trazendo, muitas vezes esse conhecimento ele é questionado. Ele está sendo o tempo todo sofrendo críticas como se ele não fosse algo válido, sendo que é um conhecimento que vem dos nossos povos. Então, isso é algo que me incomoda muito nesse sentido. Mas eu ainda estou numa posição que eu consigo somar com muitas pessoas. Pelo menos nesse sentido, eu estou conseguindo desenvolver, né, o que eu venho pensando. Enquanto eu conto com pesquisadores antropólogos que também somam com a gente. Nesse percurso, quem são essas pessoas que estão trazendo essa concepção de ser um aliado, né, que estão te ajudando, né, nesse sentido, desse processo de escrita? No momento, com as professoras da universidade, tem a professora Cláudia Lopes, que é minha orientadora desde a graduação, que ela é do Museu Guild. Tem as professoras Júlia e Beatriz, de um grupo de pesquisa que eu também faço parte, que são pessoas que somam, que me ajudam nas minhas pesquisas desde o momento da graduação. É uma pessoa que também está nesse território, né, nesse território indígena comigo e que também está nesse território da academia, minha mãe, Suzana, que me dá apoio e me ensina os conhecimentos, né, desde sempre, desde quando eu estava sendo gestada. Tem as minhas tias que, quando eu vou para a aldeia, quando eu faço uma pergunta, quando a gente conversa, elas me dão muita atenção, que é minha tia Estela, minha tia Vitória, minha tia Glória, minha tia Isabel.
Tem as minhas primas, que são filhas delas, me ajudam muito também. Tem um primo meu, Kleber, da Coiabe da PIB, que também me ajuda muito. A esposa dele, que é Macuxi, com a Pichana, Giovana. Então, são essas pessoas assim que eu nomeio no momento, que me ajudam muito na minha pesquisa. São majoritariamente mulheres, né? Quando eu fui começar a estudar, a pesquisar na antropologia, também tem essa questão de que, por ser mulher, eu tenho que pesquisar com as mulheres. Então, isso foi algo decisivo. Então, talvez isso tenha também me levado a, meio que inconscientemente, a procurar professoras, mais do que professores. Mas eu acho que não é só isso, realmente foi acontecendo. Na graduação eram mais professoras, eram professores, na verdade, de etnologia. Então, eram as pessoas com quem eu contava desde aquela época. Tem uma coisa que eu chamei de antropologia do retorno. Depois que eu terminei de ler o teu artigo, eu falei assim, caramba, isso aqui tem uma certa ideia de deslocamento, mas ela está falando de saudade, ela está falando de ancestralidade, ela está falando de identidade, ela está falando de espacialidade. E volta lá para o início da nossa conversa, ela está falando aqui de um retorno, Sim, né? exatamente. É uma antropologia do retorno de várias formas, né? Porque, como eu te falei, eu não nasci lá, eu não vivenciei muita coisa. Então, a escrita é uma forma de eu retornar a muitos pontos, a muitos acontecimentos que eu não vivi, que eu não experienciei. Mas é uma antropologia do retorno também, porque quando eu era criança, eu fui algumas vezes para o Iapoque. E eu lembro que numa das vezes eu cheguei até uma aldeia chamada Manga, que é uma aldeia que fica às margens do rio Curipi. E para tu chegares nas outras aldeias, tu passa por essa aldeia e passa pelo rio Curipi. Durante a minha adolescência, eu não fui para Oiapoque justamente por questões financeiras. A minha mãe não tinha como me levar, mas ela trabalhava em alguns projetos do Guild que permitiam que ela fosse. Então, muitas vezes ela ia a trabalho visitar os parentes. E aí, depois que eu comecei a ir para a graduação, que eu comecei a receber uma bolsa muito pequena, mas que já me ajudava em algumas coisas, a gente retornou para a aldeia. Eu já tinha alguma convivência com essas mulheres que transitavam entre a cidade e a aldeia, porque as minhas tias vinham para cá quando tinham que fazer algum exame, ou então vinham para visitar a gente, ou então alguém vinham resolver algum problema. A gente estava sempre em contato com uma parte da nossa família. Mas a antropologia, ela também me proporcionou um retorno para a aldeia. Um retorno também de eu entrar dentro de uma sala de aula com os parentes lá em Oiapoque e poder estar assistindo aula com eles, estar trabalhando com a professora. É um retorno que vai pela demarcação da escrita, é um retorno que vai por eu estar retornando ao passado da minha mãe, com o que ela me conta, com o passado da minha tia, do meu avô, da minha avó, com o que estão me relatando. É um retorno de diversas maneiras. Na aldeia, a minha mãe me fala que elas repetiam as séries. Só tinha uma professora. A escola ela foi fundada pelo meu avô, porque ele tinha uma filha mais velha chamada Isabel, que é justamente quem dá nome à aldeia, né, que se chama Santa Isabel. Então, por um lado, tem uma influência do catolicismo, que o meu povo tem, mas, por um lado, também é por conta da filha dele. Ele queria que ela estudasse e não tinha escola, então ele foi atrás do SPI para compor um grupo escolar. Ele fez uma escola dentro da casa dele, que ele era o cacique, a liderança. Lá ele ajudava, né, na alimentação das crianças. Veio uma professora, que era a dona Verônica, ela chamou ela de Madrinha Verônica, e ela dava aula, só que as crianças ficavam repetindo. Não porque não passassem de ano, mas é porque só era uma professora, só era uma sala de aula, então era para se manter estudando. Foi esse deslocamento, né, essa ausência da escola lá, que ele queria que elas estudassem, que fez com que esse movimento, esse deslocamento acontecesse. E eu coloco o território muito forte, porque o meu território indígena aqui na cidade é formado por essas relações. É um território que é subjetivo, né? Ele é visível e ele é invisível.
tem a Marcha das Mulheres Indígenas, que aconteceu em 2019, que era território, nosso corpo, nosso espírito. Então é como se o território ele fosse uma extensão de quem nós somos, de quem a gente é. O território ele está contando por onde a gente passou, ele está contando como é a nossa alimentação, como é o nosso modo de vida. Os nossos grafismos têm relação com o território, as nossas histórias têm relação com o território. Então, quando a gente pensa em território, eu estou pensando em Santa Isabel, eu estou pensando que eu vivi aqui em Belém com essas mulheres, eu estou pensando no Rio Curipi, a terra indígena Uaçá, o próprio município de Oiapoque. Também tem essa concepção de que o território ele é um parente. Especificamente, ele é mulher e ele é mãe. E aí o Ailton Krenak, ele traz, num dos livros dele, se eu não me engano, é A Vida Não é Útil, ele fala que tem uma humanidade que se vê separada da Terra e que a gente não faz parte dessa humanidade, porque a gente não se vê separado do território. O território somos nós. Então, tem esse problema da humanidade se ver como uma coisa e ver a Terra como outra. E não, nós nos vemos como a mesma coisa. Se a Terra está doente, se o território está doente, nós também vamos adoecer. Tem muito essa questão do território ligado à mulher e à minha própria vida, né? Que muita coisa foram escolhas, mas outras foram acontecendo, né? A gente está vivendo um momento específico sobre esse processo de colonização, sobre essas feridas coloniais, né? Se taxa a marcha, né? Mas a gente poderia falar coisas um pouco mais próximas, por exemplo, do contexto da Covid, né? Como é que tu tens analisado esse processo que é a questão da suavização das linguagens, da invisibilização do protagonismo das indígenas, do pioneirismo dessas mulheres, leia-se, no caso a tua mãe? Eu acho que isso tudo se cruza de alguma forma que a gente consegue fazer uma crítica também a esses processos todos que a gente vem vivenciando. Com relação à Covid, o que vem acontecendo, na verdade, é algo que acontece desde o momento que o Brasil foi invadido. Só que agora está tomando proporções muito maiores e está atingindo também os não indígenas. De entrar dentro das aldeias, doenças que são desconhecidas por nós, as quais nós não temos um tratamento, porque é uma doença do branco, e que vem matando as nossas mais velhas, os nossos mais velhos, vem matando as crianças que mais para frente também iam estar preservando essa memória, iam estar aprendendo os conhecimentos, os cantos, os grafismos. E tem povos que foram dizimados por causa dessas doenças. Então, chega um momento em que a gente está vivenciando isso de novo, só que em perspectivas globais. E a gente tem que ficar dentro de casa, né? Que a nossa vivência ela é muito coletiva, mesmo na cidade. E isso a gente sente muito de estar distante, de estar há um ano, né? Lembro que eu tô desde 17 de março dentro de casa. E a gente não sabe quando isso vai terminar. No meio desse processo, morreram os parentes de Oiapoque, a maioria pessoas idosas, que é algo que também a gente sente. Mas os parentes lá, eles fazem uso de chás também, para tentar de alguma forma se proteger da Covid, foram vacinados. Eu perdi um tio meu, foi algo muito dolorido para minha tia, que é irmã da minha mãe, e para as minhas primas também, filhas dele. Era uma liderança nossa muito ligada à área da saúde, que morreu de Covid. Como a parenta Célia Chacriabá coloca no site da APIB, não são só números que vão a cada dia aumentando com as mortes da Covid. São pessoas, são nossos parentes, são pessoas que estavam com a gente no nosso cotidiano, estavam conversando, estavam compartilhando, que tinham as suas encantarias e que a gente sabe que estão indo embora antes do momento que realmente deveriam estar indo. Porque o que está acontecendo é um genocídio. Na verdade, a gente vive um genocídio desde do século XVI, com a invasão, mas o que acontece é que tem alguns governos que são mais genocidas que os outros. Então, está tendo uma fase muito sombria com relação a isso no momento.
teve a nossa a primeira pessoa, né, que era uma mulher que trabalhou com a gente, numa época que eu não era nem sequer nascida, que era a professora Eneida, e ela foi a primeira antropóloga que foi lá para o Iapoque trabalhar com o nosso povo. Antes dela teve o Expedito Arnaud, e que também foi na mesma época que ela. E ela fala num artigo que até saiu pelo NAIA em 2012, que ela não percebia o protagonismo das indígenas mulheres. E aí, depois de um tempo convivendo, ela foi perceber que o protagonismo ele também se dá de outras formas. Então, por exemplo, a minha avó ela era uma parteira, ela foi uma fundadora de aldeia, ela era uma mulher que não queria só que a gente estivesse falando português, queria que a gente falasse também o creole, que é a nossa língua, que a gente não falasse só a língua do branco. Porque dentro da escola também tinha isso, se tu falasse o português, tu era castigado. Fora daquele contexto, ela estava querendo sempre que falasse o creole. E eu lembro que eu era muito criança e eu não entendia por que ela só falava na língua. E aí, depois de adulta, é que eu fui ter essa percepção do que isso acontecia. Então, ela estava ensinando a minha mãe, as minhas tias a fazerem as cuias, os grafismos. Isso também é uma forma de protagonismo. No nosso povo tem mulheres que são pajés. Hoje em dia tem mulheres que são professoras, universitárias, cacicas, vice-caciques, são médicas, então isso também são formas de protagonismo. E a minha mãe, ela vem exercendo esse protagonismo, né? A Suzana, atualmente dentro desse território do museu, que ela está desde os anos 80 lá, porque ela começou como estagiária na graduação em Ciências Sociais. Ela começou com esse trabalho dentro da FUNAI, né? Depois é que ela foi trazer ele para dentro do Museu Guild, que ela foi se tornar a primeira funcionária indígena de lá. A primeira funcionária indígena é uma mulher, é ela, que até hoje atua como técnica dentro da Reserva Técnica de Etnografia Curtinim-Mandaju, que é onde está todas as peças dos povos indígenas, né, que o museu tem. E é algo assim que os parentes eles confiam muito nela, né? Não estou falando só do meu povo, mas dos que vão lá visitar, porque eles estão vendo que as peças estão sendo cuidadas por uma mulher que também é parenta deles. E a gente sabe que essas peças elas não são só peças, elas têm muitos povos, elas são pessoas, elas são seres, então tem que ter todo um cuidado, toda uma espiritualidade que eles confiam para com ela. Então eu acho que isso é uma forma de protagonismo muito grande, porque eu sei que tem outros parentes também que atuam em museus, mas eu tenho essa desconfiança, né, que ela talvez seja a primeira a atuar no Brasil, que é algo que eu pontuo no artigo. Mas a certeza que a gente tem é que ela é a primeira, né, desde quando o museu foi fundado por Ferreira Pena, né, há mais de 150 anos. A primeira funcionária foi ela, que inclusive ela montou uma coleção que tem o nome dela, né, uma coleção de maracás, de cuias, de colares que foi feito pela mãe e pela madrasta. Então ela já tem, né, já traz isso de trabalhar com as nossas ancestrais, as nossas antigas, que é algo que não vem só de mim, já vem desde ela. Então eu acho que muito da minha trajetória também tem relação com o invisível, né? Foi acontecendo também porque acho que, trazendo já a minha espiritualidade, os caruanas também foram me encaminhando por certos acontecimentos. A memória que a Manuela nos conta sobre o protagonismo dessas mulheres tem uma relação direta com a história, a trajetória e a atuação profissional de sua mãe. Mais do que um exercício de narrar, é uma forma de entender como a noção de território está entranhada nelas. A seguir, nós temos a honra de conhecer um pouco mais a respeito a partir de quem viveu e vive isso tudo. Com vocês, Suzana Caripuna. Eu sou a Suzana Caripuna, eu tenho 68 anos. Nasci e me criei na aldeia Santa Isabel, uma das aldeias caripunas.
Essa aldeia foi fundada pelo meu pai, Manuel Primo dos Santos, e pela minha mãe, Delfina. A minha infância foi diferente de muitos indígenas hoje. Tinha uma professora do SPI, que foi minha madrinha, que ela já é falecida. Nós estudávamos numa escola que o papai fundou. O nome da escola era Escolinha. Aí estudava os primeiros indígenas caripuna. Vinha gente do povoado do Taminã participar no Santa Isabel, do Espírito Santo, que era outra aldeia, e do Tipidom. Foi na época dos militares, né? Eu lembro muito bem, 11, 12 anos, tinha que cantar o hino nacional e estar todo fardado, amarelo e azul. Era o nosso uniforme. Quando ia cantar o hino nacional, a gente não podia nem se mexer. A gente tinha que respeitar tudo. Até meus 12 anos, 14 anos, quando eu estava na aldeia, participava do ritual do Turé, das pagelanças, que o nosso povo tinha tanto pajé homem como mulheres. E nisso eu fui também participando dos tipos de artefatos que a gente construía para o Turé, para o nosso dia a dia. O Turé era um ritual que fazia durante o período de novembro e dezembro, período da lua cheia, justamente numa posição, essa mulher era muito estratégia, ela fazia o Turé dela sempre olhando para o nascente, onde nós falávamos muito no Arucamano, que é a estrela d'alva, que sempre nasce no período de lua cheia. Inclusive nós temos das entidades, esse Arucamano. E também nós temos as Curiju, os bancos desses rituais, tudo era preparado durante mais ou menos um mês, as famílias participavam. Eu já participava com a minha mãe nas cuias, que tinham as cuias para servir, as cuias médias para servir os convidados, as cuias grandes para servir de pagamento e também de castigo. E os potes que eram feitos para que servia o cachixi. Era nesse meio que eu ficava participando durante a minha infância, né? Da escola ao ritual e algumas festas que tinha, que seria a festa do branco, como no período de maio tem a festa grande, a Ascensão. Mas era naquele tempo antigo ainda, que hoje em dia já está mais diferente um pouco daquela época. E também fui estudar em Oiapoque. Quando eu terminei, estudei na cidade de Oiapoque. Fiz o ginasial e normal. Depois que eu terminei, fui para Macapá, que eu tinha uma irmã que morava em Macapá. Morei com ela, eu estudei um ano e meio, mas eu, por motivo de doença, voltei à aldeia de novo. E depois eu voltei para estudar em Belém, já que eu tinha 2 irmãos, a Vitória e o Cristiano. Trabalhavam na FUNAI e ela estudava, ela fazia odontologia. Aí eu vim, fiz o curso de contabilidade e depois eu fui trabalhar na FUNAI, ainda fazendo uns estágios, em 79. Na década de 80 fiz o vestibular em Ciências Sociais. Minha segunda opção foi História, mas eu passei na primeira opção. O meu curso de Ciências Sociais, as disciplinas eram mais durante o dia. E à noite tinha 1 ou 2 disciplinas, era assim que eu fazia. Passando o dia todo trabalhando e à noite ia estudar, eu fazia algumas disciplinas de História, de Geografia, como optativas. E foi assim, segui, passei uns 8 anos até me formar em 90. Em 91, 92 foi quando, no período do colo, que ele estava fazendo os remanejamentos, quem queria passar de um órgão para o outro, foi quando eu aproveitei. Trabalhava na FUNAI, sempre em contato com os Caiapó, Paiacã, os grandes caciques, né, quando eu só falava assim, nas aldeias, as maiores aldeias, que agora tem muitas aldeias pequenas, dos Caiapó, com pombo, eu tinha contato com muitos Caiapós, mas daquela época, né. Em 87 eu voltei para a minha aldeia e formei uma coleção de 11 peças entre cuias, colares e em 89 e 90 eu comecei a trabalhar diretamente com os grupos indígenas de Oiapoque. Foi quando eu deparei com muitas peças que pertenciam ao ritual do Turé. Eu levei um susto dos Galibi, dos Palicô, dos Caripuna. Quando eu falo Galibi, o Calibi Baraô. São os 3 grupos que fazem o ritual do Turé. Eu fui gostando do estágio, aí perguntaram, tu tem muita experiência, já trabalha com cultura material, não queres pedir a tua transferência para o museu? Lembro que foi em outubro, o dia 11 de outubro de 81, que eu passei a ser funcionária do Guild. A reserva TED, a qual eu trabalho, tem mais ou menos 120 grupos indígenas, né? E muitas delas já estão extintas.
A reserva está classificada justamente por categoria, como plumárias, armas, vários tipos de armas, e plumárias, que são da cabeça, do tronco, dos membros, assim você vai classificando. As palhas, tem cordões e tecidos, de acordo com as classificações que se usa no corpo também. São vários tipos e as subcategorias que você tem. Esse tipo de trabalho que eu faço. Eu me vejo dentro de um grande território, ao qual nesse meu trabalho você vai identificar em que região, qual bioma, a qual pertence, os tipos de materiais. É um trabalho minucioso, porque a reserva ela é interdisciplinar. Tem muito material botânico, tem material peças antigas, tem ossos, tem unhas, animais, dentes humanos. Eu comparo a reservateca com o ritual do Turé. O Turé, ele é cheio de normas, você não pode atravessar um banco, você tem que pedir licença, se estiver menstruada você tem que falar com o pajé, porque quem faz o Turé é o pajé, porque nós estamos dando com visível e invisível. E a reserva é dessa forma, como você tem que se comportar, como você tem que manusear uma peça, como você tem que pegar, tem todas essas normas, esse jeito de lidar com penas, lidar com os materiais antigos. E tem muitas peças antigas que elas estão mais conservadas do que essas peças que chegam atualmente. Eu acredito que porque muitos materiais químicos já estão sendo... Porque na época eles usavam só as coisas bem natural mesmo. Então, é isso o meu tipo de trabalho que eu estou fazendo, só um pequeno resumo do que a Manuela falou. E também eu trabalho com prevenção, tomando cuidado, olhando, vendo. Eu acho que é importante a gente nomear quem foram as primeiras pessoas, mas também tem um problema aí, que é a gente não pode ser o único. É muito ruim quando a gente é o único. Eu, uma vida todinha, fui a única aluna indígena das várias escolas pelas quais eu passei, de todas as salas de aula que eu estive na graduação. E aí eu só fui estudar com uma parenta em 2019 no mestrado, que era uma disciplina que eu fiz em outro programa, que ela também estava fazendo. Por que só eu estou ocupando aquele espaço? Isso para mim não é correto. Tinha que estar outros parentes das outros parentes ali comigo. Então aí a gente vai percebendo também que a nossa entrada dentro da universidade, em muitos momentos ela é negada. É muito difícil também a nossa permanência para a gente concluir um curso. Eu consegui concluir o meu curso no tempo, mas a gente vê que muitos parentes têm dificuldade, que muitas vezes desistem. A minha mãe mesma, ela ficou 8 anos para concluir, porque ela tinha que trabalhar de dia e de noite tinha que ir para a aula e ainda tinha que arranjar tempo para conseguir fazer as leituras, fazer os trabalhos. E aí é uma dificuldade muito grande. Se você também é mãe, se você trabalha, se você não tem como se sustentar aqui na cidade, se você está sofrendo violência dentro da sala de aula pelos seus colegas, pelos professores, tem toda uma série de questões. Então, é importante nomear quem são essas primeiras pessoas, para a gente saber também a nossa história indígena, que, como eu comentei, não é falada. É como se a gente não fizesse parte da história. A invasão é colocada como a gente aprende que é um descobrimento. Então, a gente está aprendendo uma outra versão, que é uma versão que está suavizando tudo, e que é uma versão que é do outro, não é a nossa. Estava até ontem conversando com um amigo meu, que é historiador, que ele estava falando disso, dessa separação entre os povos que têm história, porque têm escrita, e os povos que não têm história. Quando a nossa história é através da oralidade, é através da memória, é através dos objetos, é através de uma série de coisas, das nossas danças, das nossas festas, dos nossos rituais. Então, tem várias maneiras de a gente contar a nossa história, que a gente já estava contando desde o princípio. Isso mostra também uma coisa do nosso contexto de produção mesmo, né? As contradições da pandemia que são necessárias que sejam pontuadas aqui, que a gente às vezes olha assim, foi preciso que a gente tivesse um contexto como esse para que determinadas vozes fossem ouvidas ou fossem acionadas.
Eu acho assim, Manu, tem uma coisa que dessa tua fala que ela é muito reveladora e sintomática do quanto que a gente precisa a todo momento estar fazendo realmente essa crítica que tu tens feito nos teus trabalhos, né, e nas tuas falas, que é desse lugar, muito entre aspas, né, que é determinado, né, sob aí os auspícios da história, né, ou do processo de invasão, mas que às vezes a gente precisa passar por determinados momentos para que as pessoas caiam em si, para que elas percebam a realidade que ela é completamente desigual, né, na produção de conhecimento, para acionar determinados pesquisadores que passam por, tem um processo aí, tem um histórico de invisibilidade. Mas eu também fico pensando que me acionam muitas vezes por eu estar na academia, né? Por eu estar ocupando esse espaço, que é um espaço intelectual. Mas aí tem muitos parentes que têm muito a ensinar, tem muito a compartilhar e que não estão sendo acionados justamente porque não estão ocupando esse espaço. Muitas vezes uma pessoa na aldeia pode estar contribuindo muito mais do que eu, esse partilhar de conhecimentos, uma mais velha, um mais velho. A gente vê também que só algumas pessoas que estão aparecendo. E não, tem muita gente que tem muito o que ensinar. E eu lembro que quando eu comecei a estudar antropologia, teve um senhor que falou bem assim para mim, que tinha muito antropólogo que vinha para a aldeia, que comia com os parentes, que dormia na casa, que fazia amizade, e depois ia embora. E aí nunca mais sabia da pessoa, aquela pessoa com quem tinha tido uma convivência, tinha criado um vínculo, não sabia se tinha resultado um artigo, uma tese, o que quer que fosse. Não tinha tido retorno, então era uma coisa que chamava muito minha atenção, que olha, tu não pode fazer como os outros antropólogos, que vêm aqui só para prestígio próprio. Então foi algo que a minha família sempre me orientou, porque nós antropólogos lá não somos muitos, né? Tem um parente de outro povo de Oiapoque que faz antropologia, tem a minha mãe, tem eu e recentemente teve outra parenta e parentes que também estão fazendo o curso. Sempre tinha essas orientações e um tio meu que atua na educação escolar indígena, ele sempre me falava, Manuela, quando tu terminar teus trabalhos na universidade, é muito importante tu trazeres o que tu escreveu, para quem sabe a gente está fazendo material escolar indígena, a gente está contando as histórias desses mais velhos. Tu te formou em licenciatura em Ciências Sociais, tu pode estar atuando como professora de Sociologia na região, ou então como uma parenta já me falou, tu vai terminar teu mestrado daqui a pouco. Se acontecer de abrir um concurso, para tu fazer o concurso, para trabalhar aqui com a gente. É muito essa questão profissional e também do material está dando um retorno para a educação. Porque teve a Antonella Tassinari, né, que é uma antropóloga da Federal de Santa Catarina, que por muitos anos trabalhou conosco. E os livros dela, o livro dela, que é o Bom da Festa, é lido pelos parentes, é um livro muito apreciado. Os livros também da antropóloga Lux Vidal, que trabalha conosco, também são utilizados dentro da escola, são utilizados dentro da universidade. Eu percebo que de mim é esperado um retorno com relação à educação. Quais os teus projetos atuais? No momento, eu estou em grupos de pesquisa como a Ameríndia, como Pugna. Eu estou começando a conversar com os parentes da BIA, da Articulação Brasileira de Indígenas Antropólogos, e está sendo muito bom para mim estar conhecendo as parentas dos parentes. Estou dialogando também com as outras alunas, com os outros alunos que são parentas e parentes da pós, da UFPA. Também na APG, que é a Associação dos Alunos de Pós-Graduação da UFPA, que eu estou como diretora de combate às opressões étnico-raciais. E estou no Museu Paraense Emílio Gueild, que eu estou lá desde 2016. Eu faço parte de um grupo de pesquisa de lá. Fui pesquisadora PIBIC. No momento, são os espaços onde eu estou atuando. Tinha uma coisa que me deixava muito triste quando eu ia para a universidade, porque eu moro numa região periférica, que é a Terra Firme.
que era eu estar indo de ônibus para o UFPA e eu ver as crianças do Guamá, né, e brincando na porta da UFPA e às vezes ficar pensando que aquelas crianças talvez não tivessem, estão dentro da universidade, mas talvez não tivessem a oportunidade de um dia estar lá dentro. Isso era algo que me deixava muito pensativa e muito triste ao mesmo tempo. E que outra coisa também, que era que de não ter outras parentas e parentes na sala de aula comigo. Eu penso assim que se a gente tem esse sonho de entrar na universidade, a gente tem que persistir nele. Em algum momento a gente consegue, a gente fortalece com as parentas, fortalece com os parentes. Está sendo, apesar de todas as dificuldades que eu tenho, está sendo muito importante estar nesse espaço, nesse momento, tecendo essa reflexão com as outras parentas e parentes que estão dentro da universidade, não só da UFPA, mas a nível nacional. E como sugestão de leitura, tem interesse por essa área, tem muitas parentas que estão na antropologia, que estão na literatura escrevendo sobre mulheres. Na antropologia, a gente pode pesquisar a Josileia Pengang, a Braulina Baniwa, a parenta, eu esqueci o nome, eu acho que é a Francileia, também é Baniwa, a Francileia Pontes. Lá da minha região tem um artigo da Ariana Caricuna. Na literatura, a gente tem a Eliane Potiguara, que também tem uma literatura que ela remete muito às tias, à avó, a esse transitar entre a cidade e a aldeia, né, que é algo que eu também me inspiro muito na literatura dela. Tem a Márcia Cambeba também, que atualmente está como ouvidora. Então, o que não faltam é mulheres indígenas para a gente ler. Só que, infelizmente, isso é invisibilizado. Eu até contei algum tempo atrás, numa live, que até um certo ponto parece que nós não estávamos escrevendo, justamente porque isso não estava sendo abordado pelos espaços da escola e da faculdade e dos programas de pós-graduação pelos quais eu estava transitando. Não, nós estamos na oralidade, nós estamos na memória, nós estamos na escrita. Então, tem muitas parentas que estão escrevendo. Muito além do que eu falei aqui, tem outras. Eu acho que é muito importante a gente estar conhecendo o que elas têm a dizer sobre si e sobre seus povos. Você ouviu o 8º episódio do projeto Antropologias Compósitas, uma produção de Ramon Reis. Um agradecimento especial a Suzana Caripuna pela generosidade em compartilhar conosco uma parte de suas histórias e trajetórias. As vinhetas que compõem o episódio são de Purple Planet Music. Podcast Compósita, uma forma de aprender sobre a Amazônia a partir da escuta.